Bem-vindos, queridos amigos e amigas. Essa é a nossa terceira temporada e hoje temos a honra de ter aqui como convidada a advogada e juíza Eunice Haddad. Eunice é presidente da AMAERJ, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, Eunice? Tudo bem, prazer estar aqui. É um prazer muito grande estar com você. Primeiro, a gente sempre começa com uma pergunta assim, muito específica, que é sobre o seu histórico. Você na família já tinha um histórico de direito, de advogados? Como é que foi que você ingressou na sua carreira? Bom, prazer estar aqui. Meu pai era magistrado e desde criança eu já sabia que eu queria ser magistrada também. Ele foi meu grande norte. Magistrado aqui no Rio, foi desembargador, hoje ele já é falecido, né? Se aposentou só quando teve mesmo que sair pela compulsória e era um sacerdócio na vida dele. Eu convivi com aquilo ali desde que eu nasci, não porque ele era promotor quando eu nasci, e depois ele fez o concurso para magistratura e foi magistrado, eu tinha 3 anos. Esse seu convívio com seu pai era principalmente pela essa questão do direito, você conviveu diariamente com uma biblioteca, né? Além da biblioteca normal, a biblioteca do direito. E logo que você ingressou na faculdade, eu vi que você fez Cândido Mendes. Sim. Você teve alguma outra referência que foi importante na sua carreira? Na faculdade tinha principalmente magistrados novos que davam aula para gente. Uma delas, que eu sempre falo, a desembargadora Jaqueline Montenegro, do tribunal, ela me deu aula na faculdade e a gente olhava, a gente queria ser igual a ela, né? Vou ser igual a ela um dia. E a faculdade, eu tinha biblioteca física em casa, que me ajudava muito. E a vida inteira em casa, pequenininha, eu falava para meu pai, qual é a historinha desse processo? E aí ele me contava, como se fosse um livro de histórias. Eu me interessava pelos processos como se fossem livros de historinhas, de literatura. Eu cresci nisso aí. A desembargadora que você falou, Jaqueline, né, como parte importante dentro das suas referências, essa questão dela ser mulher desembargadora, isso também te motivou muito? Sim, ela era mulher, ela já tinha filho e ela era juíza, ela conseguia conciliar as funções, o que demonstra que a mulher não tem nenhuma diferença, né? A gente consegue tudo, ou mais até, né? Do que os homens fazem. A gente dá conta de várias coisas ao mesmo tempo, né? Você alguma vez sentiu que havia um certo preconceito em relação a você ser mulher na própria conversa dos magistrados ou nos advogados? Eu nunca senti preconceito em nenhuma atitude minha, assim, nenhum fato meu, não. Mas a gente percebe, eu, por exemplo, sou vice-legislativa da AMB. A gente está lá no Congresso, no Senado, é só homem. A gente fica, gente, e por que a mulher não está ali? Porque ela não quer? Não, porque as oportunidades são completamente diferentes, né? A mulher com essa questão de ter que ser a que toma conta da casa, perde muita oportunidade, né? Hoje, dentro da AMAERJ, como é que você vê essa função, como presidente? Lá na AMAERJ, eu consigo porque eu tenho 2 filhos, adolescentes, um de 18, um de 16 anos, e eu sempre criei eles de uma forma muito autônoma, somos nós 3, eu sou divorciada, e eles se viram sozinhos, assim, né? Eu sempre criei eles nesse sistema. E dentro da AMAERJ, tenho muitas colegas na diretoria, mulheres, o Conselho Deliberativo também tem muitas mulheres, é tudo mais ou menos metade, e todas dão conta e muito bem de tudo. E a gente luta dentro disso, dentro dessa igualdade mesmo, né? De mostrar a igualdade. E qual função que você destaca dentro da AMAERJ? É uma questão assim, de classe, ela atende muito aos aposentados? A AMAERJ é a Associação dos Magistrados, né? A nossa AMAERJ hoje, ela é a fusão da anterior, a AMAERJ Estado da Guanabara, e a AMAERJ Fluminense, né? Ela, inclusive, depois da fusão, ela demorou anos para juntar mesmo as associações. Ela só juntou em 91. E ela congrega mais ou menos uns 1.300 associados, dentre eles juízes ativos, juízes e desembargadores ativos, inativos e pensionistas. Nós também temos os pensionistas. E dentro da nossa atuação, a gente tem atuação jurídica, a gente dá assistência jurídica aos nossos associados, quando eles precisam de alguma assistência em relação à função, né? Não questões particulares. A gente tem
parte toda social, a gente tem sede campestre, sede praiana, a gente faz eventos, porque o associativismo também precisa do congraçamento, né? A gente precisa estar juntos no lazer, porque dali, inclusive, saem ideias e questões. E a gente também é um braço político do tribunal, a gente atua na Alerj, atua no Senado, atua na Câmara. Eu, como acumulo a função com Brasília, que eu sou a vice-legislativa, eu vou muito a Brasília, porque as questões da magistratura hoje são muito nacionais, questões remuneratórias, questões de estrutura de carreira, são muito nacionais. Então, a gente sai um pouco aqui desse ambiente Estado do Rio para ter que atuar lá em Brasília. Nacionalmente. Nacionalmente. Então, no mínimo uma vez por mês, eu passo uma semana em Brasília, às vezes até mais, atuando nas questões da magistratura. Não só de carreira, como também temos de alterar uma legislação, revogar uma lei, alterar um código de processo. Tudo isso a gente tem que acompanhar de perto ali, porque reflete diretamente na nossa função. Você acha que com a Covid, a pandemia e essa questão da nova inteligência, dos processos serem todos digitalizados, isso de alguma maneira facilitou o caminho da justiça? Facilitou muito. E a pandemia foi muito legal para mostrar que o judiciário não parou. A gente não parou aqui no Rio, a gente se reinventou. E passos que a gente daria em anos, a gente teve que dar ali naquela semana, fechou um pouquinho, já reabriu. E a gente já estava bem adiantado aqui no Rio em relação aos processos eletrônicos. A minha vara, por exemplo, que é cível da capital, já era completamente eletrônica. Então, quando a pandemia chegou, eu não tinha nenhuma dificuldade em trabalhar, como os colegas cíveis. O crime ainda tinha os processos físicos, varas do interior tinham processos físicos, mas o tribunal, com toda a estrutura, digitalizou e a gente realmente não parou. E a gente teve muito ganho em relação a isso, né? Porque a parte dos sistemas de informática, os fluxos da informática foram melhorando a ponto de hoje a gente conseguir ter uma celeridade maior, né? Porque antes um advogado chegava com a petição, entregava no protocolo, no final do dia o protocolo, imagina quantas petições o protocolo aqui do Fórum Central recebia. Tinha que separar aquilo tudo por vara, até chegar na vara, a pessoa juntava aquilo, mandava para o juiz. Hoje o advogado, meia-noite, se ele quiser, ele clica ali, a petição já vai para o juiz, né? Então, assim, ficou muito mais célere, né? Como é que você vê a questão da Maerj dentro do Estado? Como é que vocês têm esse convívio entre os juízes da cidade do Rio de Janeiro e o interior? Você tem muita facilidade para estar com eles? Você os chama sempre? Como é que isso acontece? A gente visita as comarcas do interior. Atualmente, o presidente e o corregedor estão fazendo visitas ao interior. Eu tenho acompanhado eles nas visitas. Independente disso, como a Maerj, a gente marca uns almoços, uns jantares, e a gente tem um conselho de representantes, porque a Maerj tem regionais. Então, eu tenho o presidente da Maerj de Friburgo, da Maerj de Niterói, da Maerj de Teresópolis, Campos, nós temos 9 regionais. E eu faço reuniões com eles, muitas vezes por vídeo, que foi também a pandemia que nos trouxe isso. A gente marca reuniões de vídeo, delibera, porque as questões deles às vezes são muito específicas e daqui, mas a gente consegue um bom relacionamento. O WhatsApp ajuda muito, né? A gente acaba que hoje conversa muito também pelos aplicativos de mensagem, mas assim, não tem nenhuma dificuldade de contato com eles, a gente consegue fechar bem assim, essa questão. E quais são hoje assim, os principais desafios dos juízes do Estado do Rio de Janeiro? Bom, a gente tem uma carência grande de servidores e que o regime de recuperação fiscal e outras questões impedem o presidente de chamar, inclusive, servidores concursados. Isso atrapalha um pouco a nossa dinâmica. E o sistema de informática também, que precisa ser melhorado, e já há aí um trabalho em relação a isso, um comitê gestor, em que a Maerj participa. Isso é importante também dizer, na organização do tribunal existem várias comissões, e a Maerj tem assento em quase todas. A gente tem um representante da Maerj, então a Maerj é sempre ouvida nas questões que afetam a magistratura e, na verdade, a sociedade, né? Porque se afeta a magistratura, afeta o nosso trabalho, afeta a sociedade. E como é que você se envolveu nesse movimento associativo? É um negócio que te morde, quando você vê, você já está... eu sempre fui representante de turma na escola, então eu acho que eu já tinha aí um viés associativo, né? A minha escola era uma escola
Era uma escola experimental o dia inteiro e os alunos participavam dos conselhos de classe. E eu que ia em nome da minha turma nesses conselhos de classe. Então, acho que eu já venho daí uma veia política. E aí, em 2016, a Renata Gil me chamou para fazer parte da diretoria dela. Foi quando ela se lançou na Maerj, quando ela foi vencedora, né, e assumir a Maerj. E lá fiquei até hoje. Fiquei nos 2 mandatos dela na diretoria. Depois, no Felipe, eu fui um pouco para o Conselho Fiscal, participando de várias comissões e agora, depois do Felipe, acabei resolvendo me candidatar e estou aqui já no meu 2º ano de mandato. Me fala uma coisa, esse prêmio Patrícia Scioli vai acontecer, acho que é a 12ª edição do prêmio, né? Se explica para mim um pouco como é que que vocês, enfim, decidem sobre o prêmio, como é que ele foi criado, enfim. O prêmio Patrícia Scioli começa num momento triste, que foi o assassinato da Patrícia Scioli, de uma maneira horrorosa, né? Ela foi assassinada em razão das decisões dela, que a gente não pode aceitar de jeito nenhum, como outros juízes, já aconteceu também em outros estados. E, na época, a Maerj fez disso para eternizar a memória dela, eternizar o absurdo que foi, criou esse prêmio a Maerj Patrícia Scioli de Direitos Humanos, que a gente está indo agora para a 12ª edição, todo ano tem. E o lançamento foi na semana passada. A Maerj esse prêmio é da Maerj, a Maerj que organizou, que teve a ideia e que faz todos. A gente tem patrocínios, né, claro, mas e a organização é toda feita dentro da Maerj. A gente premia 4 categorias, que é trabalho de magistrados, práticas humanistas, trabalhos acadêmicos, reportagens jornalísticas. A única categoria que não recebe prêmio em dinheiro é a trabalho de magistrados, recebe só o troféu. E aí tem os jurados e no dia da cerimônia é muito bonito, porque direitos humanos é tudo, né? É o pilar da nossa vida. É isso mesmo. E ela perdeu a vida daquela maneira horrorosa, ceifaram a vida dela e a gente eternizou assim, a memória dela através desse prêmio, que é um prêmio reconhecido. E ano passado a gente teve quase 400 trabalhos inscritos. Que bacana. É bem legal. Que bacana. Em novembro é a premiação, você está convidado no pleno do tribunal, obrigado. Uma cerimônia muito bonita. A família dela se faz presente, é bem bonito. Na TV também, muito bacana. Bem legal. E é uma maneira da gente mostrar um outro lado, né, da magistratura para a sociedade, que a gente também se preocupa com a vida, com o dia a dia, com os direitos humanos, né? O juiz não é aquele ali lá longe julgando, né? É uma maneira da gente se aproximar. E também o juiz não está de maneira nenhuma dentro de uma capa. Não, né? Não está. O juiz cada vez mais está mais próximo. E tem que estar, né? Para ele conseguir julgar, entender o que ele está julgando, ele tem que estar próximo ali do que ele está, do cidadão, do dia a dia, né? Como é que você... Eu sei que não é um assunto assim que tem muito a ver com você, assim, mas eu acho que tem, de qualquer maneira. A gente fala hoje muito numa questão de segurança do Estado, né, principalmente. Principalmente não só do cidadão comum, mas também das pessoas que exercem poder. Como é que você vê isso? Você sente que isso atrapalha? Tem as pessoas que vão seguir uma carreira, elas temem um pouco isso? Sim, e nós temos no Estado vários magistrados com escolta, porque são realmente, no Brasil, né? A AMB tem até uma pesquisa recente, aqui no Estado a gente tem uma comissão no tribunal que avalia a necessidade daquele magistrado ter a segurança. Muitas vezes o magistrado é comunicado, ele não está nem sabendo, eles ficam sabendo e comunicam. E o problema é que o juiz não pode ter medo, né? O juiz não pode ter nenhum medo para julgar. Ele não pode... Por que existe um concurso? Porque o juiz não pode ter medo de perder o cargo, o juiz não pode ter medo de perder o cargo por segurança, por perder o cargo por uma retaliação de um presidente, porque senão você deixa de ser isento, né? Então isso é realmente perigoso para atrapalhar a isenção. O juiz criminal não pode ter medo de condenar o réu dele. Dentro da associação você lida muito com o ser humano. Você acha que tem muito grupos? Você se coloca assim em um grupo assim, um grupo assado? Como é que é a relação de vocês? Toda grande massa de pessoas existem subgrupos, né? Mas eu vejo hoje a magistratura do Rio muito unida, assim, muito... Não vejo, assim, essa divisão muito grande, não. E vocês conversam sobre essas questões
que hoje estão muito presentes, que é a questão do gênero, a questão do preconceito racial. Vocês conversam sobre isso? Sim, e tem as comissões do tribunal, tem a comissão de gênero, que a Maerj participa ativamente. A gente tem diretoria na Maerj que cuida disso. A gente está sempre participando. A Emerge, que é a Escola da Magistratura, faz os fóruns, não só disso, como de várias outras matérias. A gente sempre procura estar presente, trabalhando em cima disso. A gente tem essa preocupação, sim. Estou adorando a nossa conversa, mas o que eu estou achando assim, e acho interessante também é saber como você se prepara hoje, um estudante de direito, para ser um juiz. Como é que é uma questão, você é a favor desses cursos que dão na internet? Você acha que isso não é uma coisa tão importante, mas é a vocação? Como é que você vê isso? Número 1 é vocação. Eu fico muito triste quando a pessoa vai querer ser juiz por salário, porque precisa ser vocacionado para aquilo. E todos os cursos tem que estudar muito. E em casa, sozinho, você pode ter a disciplina, mas você não vai ter a informação ali dos julgados, porque tem que saber que o STF decidiu ontem, né? São muitos temas hoje com a jurisprudência, com os temas vinculantes, que para poder ter uma segurança jurídica das decisões, hoje o sistema de precedentes é muito forte. Então, tanto o STJ quanto o STF tem matérias que eles decidem nesse sistema de precedentes e que vinculam. E a gente tem que saber, quem está estudando, então, tem que saber de todas as matérias. Então, é importante, sim, fazer curso, mas é muito importante ser vocacionado. Para ser um bom juiz, você tem que ser vocacionado. Um sacerdócio, porque a gente é juiz 24 horas por dia. A gente não é juiz só dentro do fórum. Qualquer coisa que a gente faça na rua e que diz uma coisa erradinha que qualquer um possa fazer se for a gente, não pode mesmo. O juiz é membro de poder, tem que dar exemplo, não pode estar envolvido em coisas ilícitas. Né? Eu vejo que nós temos muitas faculdades de direito, né? Uma massa muito grande de faculdade e que é uma das profissões mais procuradas. Você acha que existe um diferencial para quem consegue fazer um curso exterior, ou isso é uma coisa que ajuda alguns, mas não tanto a outros? Eu acho que para quem... A faculdade de Direito ela é muito procurada porque o direito dá muita opção de concurso, né? E as pessoas querem estabilidade, né? Você ser um servidor público, ter estabilidade de salário, de aposentadoria, isso tudo... Apesar que a aposentadoria, quem entra agora, também não está tanto. Mas, por isso, a faculdade de Direito é muito procurada. E a faculdade de Direito é fácil de abrir, porque não precisa de um laboratório, não precisa de uma salinha de aula, você já consegue dar uma aula, né? E agora, curso no exterior, para quem quer fazer concurso público, por exemplo, quem vai fazer magistratura estadual, não vejo porque aí vai ser o direito daquele país. É importante para a cultura do direito comparado, isso é muito importante, né? Mas no concurso especificamente, não se cobra tanto o direito comparado assim. Agora, para você depois exercer a função e poder ter ali o direito comparado e fundamentar uma sentença, isso é lindo, abre um leque enorme de interpretações, porque o bonito do direito é isso, né? A gente nunca vai poder ser substituído por um computador. A inteligência artificial vai até o momento da decisão, vai levando até o juiz. Chegou ali, a gente tem que ser criativo, né? Dentro do direito, a gente poder ali usar a interpretação, né? E você acha que hoje essa questão da ética dentro do direito, ela é cada vez assim mais valorizada? O que você sente quando você olha pessoas estagiárias, pessoas que estão chegando? Como você enxerga isso? A ética é o mínimo que você tem que ter, né? Se eu achar que alguém dentro do direito não está sendo ético, a gente tem que fechar a porta e ir embora, né? Porque como é que a gente vai julgar a ética? Mas você acha que existe um estudo sobre isso? Existe uma preocupação fundamental dessa questão de eu acho que as faculdades podiam valorizar mais isso, né? Porque eu acho que vem muito de um direito clássico, né? Você está ali aprendendo. A grande crítica de hoje, que meu pai falava muito. Você começa a estudar para concurso, aí você fica ali, só estudando. Aí ele fala que ninguém mais pensa assim com... Falava, né? Ninguém pensa mais assim, com amplitude das coisas. Fica ali dentro daquela caixinha, decorando a lei seca, decorando e tal. Mas eu acho que depois as pessoas vão pegando e vão... Realmente, no momento do estudo, você fica ali meio
meio bitolado mesmo, né? Estudando horas por dia. E aí esquece um pouco dessas matérias mais filosóficas, assim. Você tem alguma coisa que você queira deixar assim registrado aqui hoje? Para as pessoas confiarem no judiciário. Porque se a gente não confia no judiciário, a gente não confia na democracia, numa sociedade democrática. Então confie no judiciário, porque é um dos pilares da democracia. Para o Brasil crescer, precisa de um judiciário forte. Para a gente ser forte, a gente precisa da confiança da população. Quero agradecer você muito pelo nosso tempo aqui hoje. Foi muito esclarecedor, porque ver uma mulher tão independente de pensamento à frente de uma associação tão importante é muito bacana. Te agradeço muito hoje, Eunice. Agradeço a oportunidade também e frisando aí que a gente tem várias mulheres presidindo associações de juízes estaduais no Brasil. Isso é muito importante, porque a gente ocupa realmente o espaço. Obrigada a vocês pelo nosso episódio hoje. Conversamos com a juíza Eunice Haddad, presidente da AMAERJ, e até o próximo episódio.